Eu já quero falar sobre violência nas escolas da rede pública de ensino, onde uma aluna de 12 anos foi ameaçada e o pai dela acabou agredido na saída da escola ontem à noite, zona norte de Ribeirão Preto. Outros alunos que estavam no local, no momento da discussão, registraram tudo. O Gustavo Batista agora volta ao vivo com mais detalhes, porque essa estudante já estava sofrendo ameaças antes de sair do colégio. É essa informação que, felizmente, acabou em mais um caso de violência, Gustavo. Isso mesmo, Valentim. Inclusive, a gente vai trazer todos os detalhes a partir de agora sobre este caso, mais uma ocorrência de violência aí, ou dentro ou nas redondezas ali das escolas aqui de Ribeirão Preto. Olha só, segundo o boletim de ocorrência, esse caso aconteceu ontem na escola estadual Walter Paiva. Essa aluna aí ligou para os pais e pediu para eles que a buscassem, claro, lá na saída do colégio. Por quê? Porque ela estaria sofrendo ameaças de outros estudantes. E aí o que aconteceu? Claro, né? Os pais foram até lá. Na saída, a menina chegou a ser protegida por alguns estudantes, adolescentes que estavam lá, né? E alguns outros jovens acompanharam a estudante até a porta do carro. Em seguida, quando a estudante conseguiu entrar no veículo, o pai, que estava ainda do lado de fora, né? Ele teria discutido com alguns adolescentes, alguns jovens, e então ele foi agredido por chutes e socos no rosto. Durante toda essa discussão, os adolescentes chutaram o carro dos pais da estudante e chegaram até quebrar o retrovisor do veículo. O boletim, então, de ocorrência foi feito, registrado na Polícia Civil e o caso, claro, deve ser investigado, né? Como você mesmo disse, Valentim, no momento das agressões, outros estudantes estavam lá no local e registraram toda essa briga, esse vídeo que a gente consegue ver, que inclusive já está nas redes sociais. Mas cedo eu conversei aí com uma mãe que preferiu não se identificar. Ela é mãe de duas meninas, duas jovens que estudam nesta mesma escola, inclusive uma delas presenciou toda esta briga, e ela reclama que essa não foi a primeira vez que aconteceu uma briga ali próximo à escola Walter Paiva, na zona norte aqui de Ribeirão Preto. Inclusive, em outro episódio, a própria filha dela chegou a ser agredida com arranhões. Vamos ver. Minha filha estuda lá, ela me relatou que a briga começou entre duas alunas dentro da escola. Aí uma avisou o pai, que no caso estava sendo ameaçado, e o pai foi buscar ela na porta da escola. Até então a menina já estava dentro do carro, ele começou a ter uma discussão com outra aluna ali, onde ele empurrou essa aluna e os outros alunos da escola se juntaram em cima desse pai. Aí quebraram o óculos dele, parece que machucou o nariz, quebrou o carro um pouco, deu uma boa danificada no carro dele. Quando a senhora viu essas imagens, a senhora ficou assustada? Como que ficou? Porque a senhora tem duas filhas lá. Fiquei bem preocupada, né? Porque, querendo ou não, a segurança das minhas filhas também está em risco. Não só delas, como dos outros alunos. Porque, como eu falei, hoje em dia a gente não sabe nem com quem a gente discute. E numa dessa, algum aluno poderia estar com uma faca, ou algum parente estar armado, e acabando saindo dando tiro, dando facada, e acabar pegando em alguém inocente, né? Que é o mais complicado. É difícil, a gente entra numa preocupação assim, que hoje eu falo, se minha filha demora 5 minutos do horário dela chegar em casa, eu já saio e vou atrás pela preocupação. Inclusive, a sua filha já foi vítima, já foi toda arranhada uma outra vez. Já. Ela estava saindo da escola, teve uma discussão dela com a amiga dela, com outras meninas, e ela saiu da escola vindo embora. Um quarteirão depois da escola, essas meninas se juntaram e vieram atrás delas. Graças a Deus que tinha pessoas por perto, não deixou ser uma coisa pior, e vieram me avisar, né? Vieram aqui na porta de casa e eu desci correndo para poder ver o que estava acontecendo. Aí cheguei lá, já não tinha mais tumulto, as meninas já tinham ido embora, mas a minha filha estava arranhada. E a amiga dela estava com o joelho ralado, rasgou a camiseta. É complicado. Olha, é uma imagem assustadora, essa imagem do ataque contra o carro do pai. Me dá a imagem em volta ali, ó. Você fala, Thiago, quem são essas pessoas que estão em volta? Gente, acredite se quiser, são adolescentes de 12 anos. Adolescentes de 12, 13 anos, são ali jovens. Olha o que eles estão fazendo no carro do pai dessa aluna ameaçada. Gente, é assustador isso que você está vendo, hein? É imagem de guerra. Você acostuma ver isso aí? Fala, olha, caso de violência. Gente, são jovens, são adolescentes. E aí, o primeiro vai
dá um tapa, dá um soco, o restante vai ali, cria coragem e começa a chutar, como se fosse querer ali, ó, depredar o carro onde a adolescente está dentro. É absurda essa imagem, Gustavo. Olha, é um ataque que a gente poderia falar, um ataque terrorista em qualquer lugar do mundo. Não, são adolescentes que estão atacando o carro para pegar uma menina que está lá dentro. Gente, beira o absurdo, é inadmissível, Gustavo. Isso mesmo, Valentim. E o que mais assusta é que este não foi o único caso registrado em boletim de ocorrência nas últimas horas aqui na cidade de Ribeirão Preto. Olha só, teve uma outra ocorrência de lesão corporal contra um estudante ontem à tarde, também em frente à Escola Estadual Geraldo Corrêa de Carvalho, também na região do bairro Ipiranga. Esse a gente não tem imagens, mas segundo o BO, boletim de ocorrência, um aluno de 17 anos estava na saída da escola acompanhado da irmã de 11 anos quando foi cercado por outros 4 adolescentes. O menino, então, ele foi agredido no rosto e nas pernas. As agressões só pararam quando o pai do adolescente chegou ao local e separou a briga. Os adolescentes aí suspeitos fugiram de bicicleta. Esse caso foi encaminhado para o 5º Distrito Policial e também deve ser investigado pela Polícia Civil. Eu vou conversar a partir agora aqui com o José Eduardo. Ele é especialista em violência nas escolas, né, José Eduardo? Você acompanhou esses vídeos, inclusive vários outros vídeos, inclusive, né, nos últimos tempos aí que mostram uma violência cada vez mais dentro das escolas ou nas proximidades, como a gente observou neste caso que aconteceu lá na escola Walter Paiva. Explica pra gente, né, o que está acontecendo? É realmente um reflexo da sociedade se refletindo nesses adolescentes, jovens e nas escolas? Boa tarde. Pois é, Gustavo. Bom dia a todos. Gustavo, vira e mexe a gente está aqui falando de problemas educacionais, problemas nas escolas, falta de merenda, falta de uniforme, falta de política pública, falta de investimento, falta de professor e... O pior problema que existe na educação brasileira é a questão da violência. É a violência que vai acometer o processo ensino-aprendizagem, que vai fazer com que a criança e o adolescente desista do processo educacional e com isso abra mão do seu próprio futuro. Também é a violência que vai acometer o professor ao adoecimento, ao afastamento, ao abandono da carreira e pior ainda, vai acometer o jovem que gostaria de ser professor um dia a não pensar em seguir essa carreira. Isso criar um déficit nesse tipo de profissão, que é uma bolha que a gente vem inflando e disse que para 2030 talvez a gente tenha uma deficiência de 250 mil professores no Brasil. E como você perguntou, de onde vem essa violência? Eu acho que desde quando o Sérgio Buarque de Holanda escreveu O Homem Cordial, a gente formou a ideia equivocada de que o brasileiro e o Brasil são pessoas e um país pacífico. E não. Na verdade, a gente não participa de guerra, mas somos campeões de violência no trânsito, são 40 mil mortes por ano, campeões de violência contra a mulher, de feminicídio, campeões de violência contra a população LGBT e por aí vai, né? Então a sociedade brasileira é violenta e a escola, como um espaço comunitário, espaço coletivo, vai refletir justamente essa violência que está na sociedade, que está no trânsito, que está na rua e que está dentro de casa, infelizmente. E aí, José Eduardo, como é possível, né, tentar modificar, transformar essa situação? É possível, talvez, até de dentro das próprias escolas, você conseguir transformar parte da sociedade, talvez, dentro das próprias famílias, e isso você diminuir, né, esses casos de violência que acontecem e que têm acontecido de forma quase corriqueira? Olha, com certeza, é possível fazer alguma coisa e é necessário que se faça alguma coisa. O que precisa? As escolas precisam contar com uma rede de apoio, né? Então, trazer para, de alguma maneira, pessoas que possam contribuir para isso. O Ministério Público, palestrantes, pessoas que possam desenvolver um projeto dentro das escolas. Uma outra coisa, a escola também há muito pouco tempo deixou de ser um espaço multiprofissional. O que é isso? Antigamente, dentro da escola, a gente tinha o psicólogo, o assistente social, e hoje em dia não tem mais nada disso, só tem o professor, só tem o funcionário. Então a escola ela acaba ficando mais carente.
O professor acaba não tendo ferramentas para lidar com tudo isso sozinho, afinal ele não estudou para isso, para enfrentar a violência, ele estudou para ensinar, para formar pessoas. Então a escola precisa trazer essa rede de apoio para poder auxiliá-la. E uma outra coisa muito importante é trazer a família para dentro da escola. Os pais, as mães, os responsáveis precisam estar mais presentes nesse ambiente, que aí com isso a criança e a própria comunidade vai criar um clima de pertencimento maior e com isso diminuir esses casos de violência. É importante também, você disse que é um reflexo da sociedade, mas a gente sabe que muitas vezes essa violência vem também por uma família desestruturada, uma falta de emprego, falta de uma alimentação adequada. É importante também a questão do bem-estar social fora dos muros escolares estar mais garantida, principalmente no momento que nós vivemos agora, né, de crise financeira, crise no emprego. Olha, com certeza, eu acho que o ambiente familiar ele é fundamental. Não necessariamente a gente precisa ter aquela família perfeita, pai, mãe, filho e cachorro. O ambiente familiar vai de acordo com que cada família se constitui de uma maneira. A família ela pode ser multifuncional, plural, mas desde que aquele ambiente tenha de alguma maneira alguma estrutura, algum clima de pertencimento, alguma afetividade, alguma empatia entre as pessoas que pertencem àquele ambiente. Toda vez que aquele ambiente familiar é hostil, a criança e o adolescente vai acabar transferindo, manifestando todo esse ambiente fora também do ambiente familiar. E o lugar onde a criança mais está é o ambiente escolar. Então acaba extravasando ali a violência que muitas vezes ou ela vê ou ela sofre no ambiente doméstico para dentro do ambiente das escolas. Para a gente terminar, vamos voltar sobre aquele ponto que você comentou bem lá no início, sobre educação. Educação é o futuro. A educação deve ainda servir como base para a sociedade e deve ser talvez o ponto de transformação e de melhora de todos esses problemas que a gente comentou até agora. Inclusive, esta mãe que nós mostramos agora há pouco, que está muito preocupada com as filhas, disse isso para a gente. Eu levo as minhas 2 filhas todos os dias para a escola, esperando que lá elas consigam aprender, tenham um objetivo, tenham uma profissão no futuro. Então, assim, não é para a gente desacreditar a educação por situações como essas que aconteceram aqui em Ribeirão Preto nas últimas horas. Olha, nenhum país, nenhuma sociedade, nenhuma economia se desenvolve sem que o sistema educacional daquele país se desenvolva primeiro. A gente pode tomar como exemplo os países escandinavos, os países asiáticos, os países europeus como um todo. Primeiro, a educação, o sistema educacional precisa crescer, precisa ser valorizado, para que depois toda a sociedade, a própria economia, colha esses benefícios. A própria OCDE traz que cada $1 investido em educação, a longo prazo, e esse que é o problema, são devolvidos $8 para a sociedade. Ou seja, que investimento no mundo dá 800% de lucro, né? Então, quer dizer, a educação dá. Mas muitas vezes os políticos, né, e as pessoas que deveriam se preocupar com isso não olham para tudo isso justamente porque o fruto é a longo prazo. Então, a gente precisa se debruçar melhor sobre a questão da educação. Muito obrigado. Conversei com o José Eduardo, especialista em educação, especialista em violência escolar. Trouxe informações importantes para a gente refletir diante de situações como essas, né, Valentim? Vídeos aí que assustam a todos nós e que a educação seja cada vez mais valorizada para a gente conseguir transformar, mudar esse futuro e que não seja a longo prazo, não, que seja a curto, médio prazo, de forma mais rápida, né, Valentim? A gente entrou em contato aí com a Secretaria Estadual de Educação e também com a Polícia Militar sobre todas essas agressões, mas até agora não tivemos nenhuma resposta, Valentim. Gustavo, tem uma dúvida rápida, aproveitar que o especialista está do teu lado, né, ele que é educador, e eu vou transferir para ele essa pergunta e você me ajuda nisso também. As imagens que nós estamos vendo aqui, né, como pagadores de impostos, como vítimas de uma sociedade tão agressiva, né? Tanto a questão política, a questão da economia é complicado e a questão da educação também, né? Não fica fora de tudo isso, como nós falamos de uma sociedade que está tão doente. Agora, como? Será que a pergunta é a seguinte, né? O que ele fala a questão de uma punição? Teria um caminho para que esses adolescentes que estão ali chutando o carro, né? Que estão ali quebrando o retrovisor, qual seria, será que uma punição, existe algum caminho para se aprender? Claro que ele é educador, eu entendo, mas eu quero que ele responda com a nossa ótica, né, nesse ponto.
existe alguma punição que possa tentar educar de alguma forma esses jovens? Ou, claro, o caminho é a educação, mas me parece que ali a situação é bem complicada, Gustavo. Valentim questiona a questão da punição. Né? A punição, de alguma forma, em relação a esses jovens, podem ter sido flagrados lá, às vezes até encaminhados, né, para o sistema policial, judiciário. Existe alguma forma de penalizar, e é esta talvez a melhor forma também de conseguir você transformar e mudar essa situação que esses jovens acabaram aí cometendo, sendo agressores, pessoas que cometeram ameaças, né, com relação a outras pessoas? Eu acho que sim, acho que a punição ela é bem-vinda, sim, em alguns momentos, inclusive também trazer para a responsabilidade esses pais, esses responsáveis, né, que se envolvem e acabam potencializando a questão da violência que muitas vezes foi ali cometida por crianças, jovens, né? Então esses pais também precisam se responsabilizar por isso, mas uma coisa muito importante em violência não é só penalizar, é evitar. Então a gente precisa de alguma maneira traçar estratégias para minimizar as possibilidades de que essa violência venha acontecer novamente, né? Então sim, obviamente que isso não pode passar em branco, porque acaba gerando também uma sensação de impunidade, tanto para os envolvidos, menores de idade, também como para os maiores de idade. Mas o mais importante é a gente de alguma maneira estruturar melhor o processo educacional, capacitar melhor o ambiente escolar, gestores, professores, coordenadores pedagógicos, porque o mais importante é evitar a violência. Porque a violência, depois que ela acontece, ela pode inclusive ser fatal. E aí fica uma situação bastante complicada. Muitas vezes a gente recebe de nota de retorno das secretarias de educação, isso aconteceu do lado de fora da escola. Esse fato de ter acontecido do lado de fora da escola, no entorno da escola, próximo a uma escola, isso não tira talvez a responsabilidade desses educadores trabalharem, atuarem nesses jovens também. É importante que isso aconteça, na verdade, né? Não pode tirar a responsabilidade quando tem uma agressão fora do eixo ali, né, do muro escolar. Não, com certeza. Essa foi uma ocorrência de violência escolar. Mesmo ela tendo acontecido na rua, na porta, nas imediações, porque envolveu alunos da escola, uniformizados, muito provavelmente essas questões se iniciaram dentro dos próprios muros da escola, então continua sendo responsabilidade da escola, do processo educacional, dos envolvidos, no caso aqui da Secretaria Estadual de Educação, da própria Diretoria de Ensino, se preocupar e dar respostas a isso. Isso sim foi uma violência escolar e não necessariamente ela precisa estar acontecendo dentro da sala de aula. Ali as imediações, aquilo que acontece com os alunos nas imediações da escola também é responsabilidade da escola. Muito obrigado, José Eduardo. Informações importantes para a gente refletir a respeito de tudo isso, né, Valentim? Com certeza, obrigado. Agradeço o educador aí, José Eduardo. Obrigado, Gustavo, que volta já com outro caso. Para fechar, são imagens assustadoras, como ele falou, eu também concordo que tem que ter punição, tá? Chamar o pai, a mãe, punir, porque isso aqui que você tá vendo, ó, é inadmissível. Jovens de 12, 13 anos se comportando como vândalos, tá? Estão aqui, ó, é que o pai teve a cabeça no lugar. Porque se o pai também tá aí surtado com essa sociedade tão violenta, se ele acelera, irmão, ele mata aqui, ó, uma meia dúzia de adolescentes. É que o carro dele sendo quebrado, né? O pai conseguiu ficar parado ali, esperar a filha embarcar e sair depois que essa meninada tava dando voadora, soco, chute, pontapés no carro dele. Isso aqui, ó, é absurdo. Aí não são adolescentes, são vândalos, tá? Tem que pagar, como ele falou, tem que ser punido, os pais têm que ser chamados, porque, olha, a gente tem essa imagem embaçada preservando porque eles são menores, mas a escola tem essa imagem sem esse efeito e vai conseguir ver a cara do fulano que chutou, do ciclano que deu um soco, porque isso aqui não pode passar impune, tá? Isso aqui é um absurdo. Não dá pra imaginar você buscar o teu filho na escola, sendo ameaçado de apanhar, você parar com o teu carro na porta, sair do seu trabalho e vir um 10, 15, 20 meninos e meninas e arrebentar com o teu carro, tá? Isso aqui é um absurdo, isso aqui é vandalismo, isso aqui tem que ser punido como manda o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Porque são menores. É um absurdo, tá, gente? O pai teve ali, né, graças a Deus, bom senso de não sair com o carro, não acelerar com o carro, poderia ser algo muito pior, né? Já que eles queriam pegar a filha dele. Gente, olha que absurdo.